é o Senhor. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos começar aqui mais um devocional e eu quero que você abra sua Bíblia lá em Números, no capítulo 13, no versículo número 30. Nós vamos falar aqui ser positivo em tempos de crise. E aqui nós estamos vendo aqui, pegou a Bíblia aí? Números no capítulo 13, no versículo 30, diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente, ou seja, alegres e com vigor, e vamos possuir em herança aquela terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Essa passagem nos conta daquele tempo em que Moisés chegou na divisa para entrar na terra prometida. E ele não podia entrar de qualquer jeito. Então Deus determinou a Moisés que ele escolhesse 12 líderes capazes de todas as tribos de Israel, que são em número de 12, e esses 12 líderes deveriam subir às cidades para poder fazer o quê? Para ver se a terra era boa, se ela era ruim, ver se o povo era grande, se era forte, se era muito, se era pouco, olhar se as cidades eram fortificadas ou não, ver o que elas produziam, árvores, se elas tinham produção própria, se tinham frutos, o que aquela terra era capaz de produzir. E Moisés enviou aqueles 12 homens, os maiorais da sua casa, homens capazes. E qual que foi o resultado dessa viagem? Aí depois de 40 dias deles terem passeado por aquela terra, depois de 40 dias, se você abrir e voltar no versículo 27, e contaram e dissemos, eles dando relatório a Moisés, e contaram e disseram: fomos à terra que nos enviastes. Olha aí, e verdadeiramente aquela terra que o Senhor nos prometeu, aquela bênção que o Senhor tem prometido para você, verdadeiramente mana, leite e mel. E este é o fruto. E aí eles apresentaram os frutos da terra. E dentre esses frutos tinha um cacho de uva que tinha que ser carregado por 2 homens. Olha para você ver, eles foram enviados à terra e eles voltaram contando que verdadeiramente existia aquilo que Moisés tinha, que Deus tinha prometido para eles, que era o quê? Que era uma terra que manava leite e que manava mel. Isso eles confirmaram. Só que, se você continuar lendo no versículo 28 e no versículo 29, aí entra aquelas pessoas que no meio da crise, por exemplo, a crise que nós estamos vivendo hoje, aquelas pessoas que são incrédulas, aquelas pessoas que não confiam em Deus, aquelas pessoas que não estavam firmados antes com Cristo e não vão conseguir estar firmados em Cristo na hora da crise. E agora chegou o momento de ser a pessoa como Caleb. Se você olhar aí, chegou a hora dos pessimistas de plantão, aqueles arautos do caos. Olha o que diz no versículo 28, Números capítulo 13, versículo 28. Abra a sua Bíblia aí. O povo, porém, disseram eles, que habitam nessa terra é poderoso. Aí já começaram a murmurar. As cidades são fortes e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Anak, que eram os homens gigantes. Os amalequitas habitam no sul, os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Ou seja, os incrédulos, os medrosos, os inconstantes, aqueles que ora creem, aqueles que ora não creem, aqueles murmuradores, aqueles que tinham acabado de passar pelo mar vermelho de pé enxuto. Agora Deus falou assim: olha, eu vou te dar uma terra onde mana leite e mel. E eles trouxeram e confirmaram que verdadeiramente manava leite e mel, porque o cacho de uva era carregado por 2 homens. E aí o que acontece? De eles trazerem esta palavra? Não. Eles trouxeram o caos, eles trouxeram a murmuração, eles trouxeram a incredulidade. E ao contrário, Caleb exalta força que ele tinha naquilo que Deus tinha prometido para ele. Se você abrir lá em Josué, pega um pouquinho para frente aí, vai lá em Josué, abre aí Josué no capítulo 14, no versículo 7, olha o que Caleb lá na frente falou: da idade de 40 anos era eu
olha aí, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração. Aí ele relatando a Josué que tinha substituído a Moisés. Mas meus irmãos que subiam comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. É o que você tem que fazer. Olha, a crise bateu na tua porta? Bateu? O teu coração começou a bater forte? Vou perder meu emprego. Não. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Deus está mandando falar contigo nesta manhã. É Ele que cuida de você. Ele que guarda você debaixo das suas asas. Ele que tem cuidado de você, dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, dos seus parentes. Ele que tem guardado, Ele que tem alimentado você por todo esse tempo. E não é agora, no momento de crise, que Ele vai te abandonar, pelo contrário. Caleb estava dizendo assim, olha, quando eu fui enviado, eu me mantive firme. Eu recebi aquela palavra e coloquei dentro do meu coração e me preparei. Aí você vai ver que lá no versículo 10, olha para você ver que relato lindo e maravilhoso. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos agora. Se passaram 45 anos. Desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Olha para você ver, agora eis que já sou da idade de 85 anos. Olha Caleb aí de novo, nos dando exemplo de como temos que enfrentar a crise. Ele com 85 anos, ele falou assim, no versículo 11, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal agora é a minha força para a guerra, para sair e entrar na terra que o Senhor prometeu para mim e para minha família. E essa tem que ser a tua postura. Você tem que estar preparado no momento da crise. Você tem que estar buscando a Deus, se preparando, se consagrando, orando, tirando tempo para orar. Aqui em casa, eu assentei no meu coração que eu estou orando 4 vezes ao dia. Isso no tempo de crise. Antes eu estava orando 1 vez por dia, 1 hora por dia, todos os dias. E você, o que você tem feito no tempo da crise? Tem orado, tem buscado o Senhor, tem lido a sua palavra, tem meditado na palavra de Deus? Isaías no versículo 41, abre aí, Isaías no versículo 41, no versículo 8, pega aí, Isaías 41, versículo 8, diz assim, mas tu Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, pode colocar tu Elias, tu Maria, tu Aparecida, tu Adriane Marques, qualquer o seu nome, coloca aí. Mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo, a ti escolhi e não rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento, olha aí, com a destra da minha justiça. Deus está dizendo para você, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento. Por que ele está dizendo isso? Porque ele esteve com Caleb, porque ele entrou na terra prometida com Caleb, e tudo aquilo que Deus prometeu a Caleb, ele recebeu, e com juros. Olha também em Isaías 55, no versículo 8. Olha o que Deus está falando para você nesta manhã. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não retornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e ao pão a que eu come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Deus está dizendo assim, olha, o que eu prometi para você vai se cumprir na tua vida. Somente você colocar o seu coração, olha, coloca o teu coração ligado no trono, o teu pensamento, as tuas atitudes. E ele está dizendo assim, antes fará o que me apraz, ou seja, a palavra, a promessa que Deus te deu. Ele disse, ó, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu te enviei.
Deus está dizendo para você assim, olha, eu cumpro a minha palavra. Eu cumpro a minha palavra, querendo você ou não. Se você quiser, a bênção está à sua disposição, basta você pegar no mundo espiritual. E se você ficar parado, desanimado, como aqueles outros 10 espias, diferente de Caleb e de Josué, que murmuraram, que ficaram incrédulos, que fizeram derreter o coração do povo, mas Deus está dizendo para você, olha, o que eu prometi para você, eu vou cumprir. Eu vou cumprir. Se você abrir lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 3, diz assim, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão o quê? Consolados. Tem chorado nessa crise, sim ou não? Olha aí, bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados, misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados, pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós. Viu, Eliane Maria Azevedo? Sois vós. Está dizendo aqui, ó, sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E para fechar, você vai abrir lá em Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse, no final da Bíblia, pega lá o último livro da Bíblia, Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 10, assim, como guardastes a minha paciência, como Caleb guardou por 45 anos, quando ele tinha 40 anos, quando Moisés prometeu para ele dar o Hebron, o Monte Hebron para ele. Também eu te guardarei na hora da tentação. Está na tentação, sim ou não? Está agora na hora da peste, sim ou não? Também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. E ele está dizendo para você assim, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para o quê? Para que ninguém tome a tua coroa. E o mais bonito está no versículo 12, a quem vencer, a quem ficar firme na hora da crise, na hora do coronavírus, está firme com Jesus, orando, buscando, meditando na sua palavra, a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Amém? Que essa palavra possa entrar no seu coração, que a partir de hoje você tenha postura de Caleb e não dos outros 10 outros espias, que você seja firme na rocha. Coloque firme os teus pés na rocha, porque o Senhor espera muito de você. Amém? Deus te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto como o sol do meio-dia. Fique na paz.